A morte de uma criança de 1 ano no norte do estado, que a gente comentou aqui ontem no RIC Notícias, e que provocou indignação e revolta, é a ponta do iceberg. É verdade, a ponta do iceberg. Os problemas de saúde no estado não são de hoje. Faltam hospitais de referência, que só existem nas maiores cidades. O governo tem convênios com instituições filantrópicas com pagamentos em atraso, atrasos também nos repasses, e exatamente isso, repasse, resultou na morte de uma criança. Burocracia, problemas de gestão, dívidas. Mas quando se fala em saúde, a gente está falando de vidas humanas. Prioridade, foco. Eu vou conversar com a Tatiana Corrêa sobre os problemas que ocasionaram a morte da menina Heloíse, que aconteceu neste final de semana. Oi, Tatiana. Uma história triste, uma história revoltante e que vai muito além da gasolina da ambulância, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, Paulo. Uma boa noite a todos. Então, havia vaga para transferir a menina para o hospital de Joinville, mas não havia um meio de transporte com combustível suficiente para fazer essa viagem. É um pouco mais de 130 quilômetros, ou seja, cerca de 2 horas e 20 minutos de viagem. Bem, essa menina que precisava de uma transferência urgente para um hospital, encontrou viaturas do SAMU de 3 cidades sem combustível. E não é só este o problema da falta de combustível, não. A gente vê aí um isolamento, uma falta de atendimento especializado de quem vive no interior. Não havia nenhum outro hospital mais próximo que pudesse atender um caso como o dela. Bem, a nossa equipe ela foi até o Planalto Norte e conversou com os pais da criança que tentam retomar a rotina. Enquanto uma ação judicial, corre na justiça, a gente vê aí que o Estado se antecipa em dizer que havia feito o depósito. O caso, é claro, foi parar na polícia. O vídeo gravado 20 dias antes mostra a pequena Heloísa comemorando 1 ano de vida. Parabéns pra Elo. Os pais não imaginavam que esses seriam os últimos momentos ao lado da menina. 1 semana depois, eles tentam retomar a rotina e explicar para os outros filhos onde está a caçula que ainda não retornou para casa. A gente explicou que a Elo foi morar com Jesus, mas ainda a volta e meia, ela ainda pergunta se a irmã está no hospital, se realmente foi embora. E para nossa família está sendo bem difícil. A criança deu entrada nesse hospital da cidade de Mafra com princípio de pneumonia. Diante do quadro clínico considerado grave, a médica pediu transferência urgente para a UTI do Infantil de Joinville. Havia leitos disponíveis. O problema é que as ambulâncias do SAMU de 3 cidades estavam sem combustível. E para piorar a situação, o médico de Mafra, que deveria estar de plantão, não apareceu no serviço. Heloísa só foi encaminhada mais de 15 horas depois, um trajeto que levaria no máximo 2 horas para ser feito. Revoltado, o pai, que se dispôs a pagar pelo abastecimento, chegou inclusive a bater na porta do Ministério Público, mas nada foi resolvido. A família entrou com uma ação contra o Estado alegando negligência no atendimento. Eu expliquei que a situação não era boa, que minha filha estava quase sem respirar, que ela precisava ser transferida já de manhã, e já era no começo da noite, já a hora que eu estava lá falando com o pessoal do SAMU mesmo, Então eles falaram que era para mim ficar tranquilo, que mais tarde eles iam dar um jeito. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou que tem débitos com a empresa que administra o SAMU, mas informou por meio da assessoria que na semana passada depositou R$1.800.000. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mafra e o delegado que conduz o inquérito quer saber se de fato havia dinheiro em caixa e por que o abastecimento não foi autorizado. O pai, que ficou mais de 16 horas tentando o transporte, não se conforma em ter encontrado tantas portas fechadas. Demora e burocracia que resultaram na morte da filha caçula. Que eles podiam agir com o coração e agir como ser humano e pegar a ambulância e ir levar. Agora eu não sei o que eles estão sentindo. Não é nada perto do que eu estou sentindo, que a minha esposa está sentindo, do que a minha família está sentindo.
A SPDM, a empresa que administra o SAMU, confirma que o atendimento ele foi limitado devido à suspensão do abastecimento do fornecedor. Por nota, a assessoria informou também que o dinheiro depositado pelo Estado não cobre parte apenas desse débito. Nem a empresa, nem a Secretaria da Saúde souberam informar qual o real montante total dessa dívida. Sobre a médica que deveria estar de plantão no SAMU de Mafra, a empresa disse que está apurando os fatos para tomar as medidas cabíveis.